Então, dando continuidade aqui, gente, que caiu a transmissão, a geração seguinte não tinha o mesmo respeito ao Deus de Israel como aquelas 70 pessoas que subiram de Canaã ao Egito. Eles nasceram no Egito. E qual foi o problema? Esses que nasceram no Egito, eram hebreus, mas nasceram no Egito, começaram a servirem aos deuses egípcios. A cultura do Egito entrou nesses hebreus. E eles começaram a adorar a vários deuses. Imagine só as crianças crescendo ali no Egito, ouvindo as histórias dos deuses egípcios, do deus Sete, do deus Amon, de Osíris, da serpente. Enfim, eles cresceram ouvindo as histórias dos deuses, os grandes duelos dos deuses egípcios. E o que aconteceu? Aquelas crianças foram se adaptando à cultura egípcia. Tá bom? Até então, o povo não era escravo. Logo na primeira geração após José, ok? Os seus irmãos, José e os seus irmãos já haviam falecido. Nessa primeira geração, ainda o povo hebreu não era escravo. E eles começaram a adorar os deuses egípcios. E eles esquecem dos ensinamentos de Jacó. Eles esquecem que foi por meio de José e do Deus de José que eles se livraram, os seus antepassados se livraram da morte, porque a fome que invadiu a terra assolou e matou muita gente, destruiu muita gente. E eles esquecem de tudo isso e da benevolência de Deus, e eles adotam para si a crença egípcia. Então, o que aconteceu? E ao mesmo tempo que eles cultuavam os deuses egípcios, eles se multiplicavam de uma forma espantosa. Promessa de Deus: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. Ou seja, a bênção de Deus estava sobre aquele povo e eles se multiplicavam de uma forma espantosa. Então veio um faraó que não conhecia a história de José. Você sabe por quê? Até hoje no Egito, não é reconhecida a história de dois homens, de José como governador, ok? Jamais o Egito ia colocar na história deles que um homem hebreu foi governador deles e que salvou eles da fome. Jamais. E eles mandaram apagar da história tudo o que aconteceu na época de José, sobre José, ok? O mesmo aconteceu também com Moisés. O Egito, se você hoje estudar a história do Egito, você vai ver que na história que é passada culturalmente ao povo, nas universidades, Moisés não está nesse meio. Fala-se de todos os faraós, dos faraós que dominaram, fala-se das princesas, das rainhas, falam-se dos filhos dos faraós ali, fala de todo mundo, da descendência real, mas ninguém fala de Moisés. É claro que existe aquele estudo adaptado. O que é o estudo adaptado? São estudos que eles possuem, como em todos os países, de histórias que não foram provadas cientificamente. Mas eles têm um conteúdo. Até hoje no Egito, se você estudar a história de Moisés, entre aquelas histórias não comprovadas pela ciência, no caso pela arqueologia, que estuda ali por meio dos achados a história em si daquele lugar, então você vai ver que você até encontra vestígios sobre Moisés. Mas no estudo mesmo, passado para as pessoas, não. Culturalmente, academicamente, você não ouve falar de Moisés, porque é uma humilhação para eles.
A história de Moisés é uma afronta em que um príncipe hebreu estava ali, cresceu na realeza e depois se tornou libertador de Israel. É uma afronta. É uma afronta. O mesmo sucede com José. Era uma afronta que um hebreu se torne governador da terra do Egito e livre os egípcios da fome. É uma afronta. Então, e o mesmo acontece até hoje. Tudo que se trata de Deus, a ciência, eu não falo a ciência em si, né? Porque eu falo do homem que tenta não crer nesse Deus, na existência desse Deus. Só que contra fatos, meu irmão, não há argumentos. E eu nem vou entrar nesse tema agora. Tá bom? Não há como a ciência e a fé andarem separadas. Pelo contrário, existe uma guerra porque eles querem separar a ciência da fé, quando na verdade ambos estão ligados, porque ambos pertencem a Deus. Tá bom? Mas preste bastante atenção, porque hoje eu vou fazer uma analogia sobre o Egito e sobre Canaã. Espiritualmente falando, o que é Egito hoje na vida do cristão e o que é Canaã? E o que significa o deserto? Ou seja, o processo entre Egito e Canaã. Tá bom? Então, vamos ler o texto aqui do livro de Êxodo. O livro do Êxodo, no capítulo 13, versículo 17, diz o seguinte: Deus guia o povo pelo caminho. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus. Uma observação aqui. Que caminho é esse da terra dos filisteus? Se Israel tivesse ido a Canaã por este caminho dos filisteus, seria a trajetória mais rápida. Levariam aproximadamente uma caravana entre o Egito e Canaã, um mês, 30 dias a pé, para que eles chegassem ao seu destino. No caso do Egito a Canaã, estudos teológicos dizem, no caso de mapeamento, que o estudo geográfico, que do Egito a Canaã dá em torno de 500 quilômetros. Alguns outros estudos, por causa de outras rotas, dizem que não, dá 400 e poucos quilômetros, mas aí mudou a rota. Mas pela rota principal, também chamada rota comercial, naquela época, gente, era muito perigoso você atravessar o deserto. Até hoje é muito perigoso você atravessar o deserto, mas naquela época muito mais. Porque além dos perigos naturais do deserto, o próprio deserto em si é um lugar inabitável. De dia é de 50 graus para cima. É um calor insuportável. E um ser humano que é exposto àquele sol do deserto, ele pode ter ali insolação e morrer. Porque o calor desidrata o ser humano, e se ele não estiver bem abastecido para atravessar o deserto, ele provavelmente não vai conseguir essa proeza, ele vai morrer. Então preste atenção, nessa época, do Egito para Canaã, uma caravana levava 30 dias a pé. Se a caravana não fosse a pé, no caso, se utilizasse ali camelos, né, animais para fazer essa travessia, o percurso seria feito em 10 dias a menos, ou seja, 20 dias. Do Egito a Canaã. Mas Israel levou 40 anos. Mas o texto diz: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e, arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito, ou seja, guiados. Também levou Moisés consigo ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto.
O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Olha, só no versículo 21 aqui, existem mais de 5 mistérios espirituais. Ok? E eu já vou falar de cada um deles. Só no versículo 21. Versículo 22. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então, vamos começar explicando para vocês, fazendo esse paralelo entre Israel e o seu percurso até Canaã. Quem é Israel para início de conversa? Deus, quando muda o nome de Jacó, ele diz: já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Israel, que significa santo. Também em outras traduções, separado. E também escolhido. Todo aquele que segue essa linha de fé de Abraão, que foi o grande patriarca da fé, torna-se filho de Abraão, filhos da fé. Logo, espiritualmente, nós somos filhos de Abraão. Ou seja, hoje, essa palavra, quem é Israel? Somos nós. Nós quem? Estou falando de quem? De todos os povos da terra? Não. Israel hoje é aquele que serve a Deus, que crê nessa palavra, que vive essa palavra, que aceita em sua vida a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Essa pessoa é Israel. Então, presta atenção, você que crê nesse Deus, você respeitando as outras crenças e as outras religiões, mas essa palavra aqui de hoje é para aqueles que creem no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Tá bom? Se você crê, então você é Israel. E atenção à palavra de Deus para todos nós, para aqueles que fazem parte desse Israel. Presta atenção. Eu não sei a luta que você vem enfrentando, mas o Egito significa não o deserto, porque a luta que você vem enfrentando significa o deserto. Não confunda o Egito com o deserto. O deserto é um lugar de lutas, representa todas as lutas, provações que o cristão passa. Aqueles dias escuros, onde você chora, onde você clama e você não encontra ninguém para estender a mão e ajudar você. Esse é o deserto, ok? Mas espiritualmente falando, o Egito é uma condição pior que o deserto. Porque o Egito simboliza um lugar de acomodação espiritual e escravidão no pecado. Os filhos de Israel se colocaram naquela situação. Deus não os colocou naquela situação, pois as gerações que vieram depois de José deixaram o Deus de Israel e começaram a adorar os deuses egípcios. Eles abandonaram o Senhor, esqueceram-se das promessas que Deus havia feito a Abraão, a Isaac, a Jacó, e eles deram as costas para Deus. Estavam acomodados em sua prosperidade, pois os hebreus cresceram não só em número no Egito, como também em riquezas, se tornaram fortes. Então Deus permitiu que o próximo faraó, veio um faraó ali, que Deus fez esse faraó perceber o povo de uma forma diferente. Deus fez o faraó temer ao crescimento do povo, tanto financeiramente como em números. Então, esse faraó escraviza os hebreus e tira os privilégios que eles tinham, porque até nessa época, antes desse faraó, todos os hebreus, um hebreu e um egípcio, tinham o mesmo direito ali. Um egípcio não era superior a um hebreu, porque todos os hebreus haviam conquistado o título de cidadão egípcio, porque cresceram ali. Mas com a chegada desse faraó, então todos os hebreus perderam os seus títulos de nobres
do Egito e transformaram-se em mão de obra ali para o Egito. E o que aconteceu? Deus abençoe, meu irmão, Bispo Jefferson, meu amigo e irmão, Deus abençoe sua vida. E o que aconteceu depois disso? Olha só, eles se tornaram escravos. E a Bíblia diz que Faraó os pisa, esmaga-os. O trabalho era tão duro que calcula-se que os hebreus, eles trabalhavam muito mais, eu estou colocando por baixo, ok? De 15, atenção, a 16 horas de trabalho diárias, sendo que comiam muito mal, né? E viviam mal, dormiam mal, comiam mal e eram oprimidos. E quando o serviço, a cota ali de tijolos não era cumprida, eles eram massacrados ali, com chicoteadas ali severas. Muitos morriam, não aguentavam as surras. Então Deus permitiu que essa situação durasse 400 anos. 400 anos, Deus permitiu que o povo ficasse nessa situação. E você se espanta com isso? Poxa, ô Bispo Elias, 400 anos? Mas por que Deus... Porque nos primeiros anos que Deus permitiu a escravidão, nem a escravidão mudou a mentalidade deles. Você acha que o povo se voltou para Deus só porque tinham virado escravos? Não, meu irmão. Eles continuavam no erro. Eles continuavam adorando aos deuses egípcios e viraram as costas, em definitivo, ao Deus de Israel. Pelo contrário, com a chegada da escravidão, eles ficaram ainda mais revoltados contra Deus. Interessante é que eles se revoltaram contra Deus, mas eles não serviam a Deus. E não é o que vemos hoje em dia? Pessoas revoltadas com Deus porque aconteceu isso na vida dela, aconteceu aquilo na vida dela, e ela diz para Deus, por que o Senhor permitiu isso? E ela cobra de Deus algo que ela mesma não tem moral de cobrar. Ela está cobrando fidelidade de Deus quando ela mesma não é fiel a Ele. Ela está cobrando que Deus, por que o Senhor não me protegeu? Mas ela não se protegeu. No momento em que ela decidiu andar em seus próprios caminhos, no momento em que ela abandonou a Deus para seguir uma fé em algo, né, das trevas, então ela mesma deixou de lado a proteção de Deus. Ela saiu do colo de Deus e ficou à mercê dos demônios, das trevas. Então o mal sobrevém sim. Porque se você não está debaixo da proteção da luz, você certamente será atingido por esses demônios, pelas trevas. Não existe esse negócio de eu não sou da luz, mas também não quero as trevas. Você não tem autoridade para escolher isso. Ou você está com a luz, ou você está com as trevas. Mesmo que alguém diga, olha, eu posso não estar na luz, mas também nas trevas eu não estou. Não existe meio termo no mundo espiritual, meu irmão. Só existem dois poderes que regem esse mundo: luz e trevas. Então preste atenção, porque essa mensagem de hoje é para avivar você espiritualmente. Essa mensagem é para abrir os seus olhos espirituais, porque tem muita gente que só está no deserto porque o coração dela ainda está no Egito. Tem muita gente no deserto, e por que Deus não permitiu que ela chegasse a Canaã? Porque Canaã significa uma vida plena, uma vida abençoada. Canaã significa uma vida cheia da presença de Deus. Canaã simboliza independência. Canaã simboliza tudo de bom no reino de Deus. É uma vida de paz, de alegria, onde você é abençoado por todos os lados. Porque a Bíblia diz que na velhice de Abraão morreu em ditosa velhice, e em tudo o Senhor havia abençoado Abraão. Isso se chama Canaã, ok? Então por que demorou tanto para o povo chegar em Canaã? Por que Deus permitiu os 40 anos? Muitas pessoas, calcula-se que 2,5 milhões de pessoas, essa é a contagem, na minha opinião, mais correta do número dos israelitas que saíram
do Egito. Muitos afirmam que foram 3 milhões de pessoas. Eu vou respeitar essa contagem, tá bom? Mas se fizermos aí o cálculo dos homens valentes que saíram à guerra já no deserto, e foi contado 600 mil homens, se você fizer a contagem do exército e contar as mulheres e crianças, você vai ver que não bate aí a contagem dos 3 milhões. Então eu vou ficar com a contagem dos 2 milhões e meio de pessoas que saíram ali do Egito. Então preste atenção. O que acontece? 2 milhões e meio de pessoas estavam escravizadas ali. O Egito significa o seguinte: o Egito significa fundo de poço espiritual. Quem vive no Egito? Normalmente quem vive no Egito também sofre as consequências do deserto. O Egito simboliza morte espiritual. O Egito simboliza adoração a todas as coisas, menos a Deus. O Egito simboliza a morte definitiva espiritual. Mas há solução para sair do Egito. A única maneira de você sair do Egito é você adorar ao Deus vivo de todo o teu coração. Ainda assim, você não vai direto para Canaã. Porque você é como a prata. Eu e você somos como a prata em sua naturalidade. Ainda como matéria-prima, na terra. Como que é a prata na terra? Ela é prata, mas ela é formada em meio à sujeira. Então o ourives pega aquela prata e a põe no fogo, para que todas as impurezas sejam retiradas daquela prata. Mas existe um tempo certo. Porque se a prata permanecer muito tempo no fogo, então o fogo destrói a prata. Então o ourives sabe exatamente o tempo certo de deixar a prata no fogo, para que ela venha o quê? Perder as impurezas. E no fogo, meu irmão, é que a prata começa a brilhar. E eu não sei se você está entendendo o mistério de Deus aqui. Mas é no fogo que você produz luz. É no fogo que você aparece. Você jamais vai aparecer na zona de conforto. É no fogo que você brilha. E não se preocupa, porque o ourives, que é Deus, não vai permitir que o fogo destrua você. Se você ainda está no fogo, Deus sabe o que faz. Ele está removendo da sua vida coisas, ou seja, impurezas que têm atrapalhado o seu crescimento espiritual, que têm atrapalhado você de conhecer a Ele, de chegar a Canaã. Deus não permite que nenhuma de suas pratas cheguem a Canaã com impurezas. Então, o deserto é o fogo. Deus permitiu que Israel, que era sua prata e seu ouro escolhido, passasse pelo deserto para que fossem purificados, para que estivessem prontos espiritualmente, adorando ao único Deus, para que assim entrassem em Canaã. Então, atenção, o Egito significa morte espiritual. Normalmente quem está no Egito não consegue meditar na palavra de Deus. Quem está no Egito não tem vontade de orar. Quem está no Egito não valoriza o Espírito de Deus e só se importa com as coisas da terra. Quem está no Egito não presta culto de todo o coração e alma ao Deus vivo, mas quando pede apenas pelos seus próprios interesses. Preste atenção, porque esse tipo de pensamento vai fazer com que você permaneça no Egito. E aí vem todas as consequências, que é a humilhação, que é a opressão, que é a falta de tudo, porque no Egito falta tudo. No Egito, a única coisa em abundância são lágrimas. E Deus quer tirar você do Egito. Mas você tem que querer sair do Egito. Deus não pode conduzir a Canaã um homem orgulhoso, uma mulher orgulhosa. Deus só pode conduzir a Canaã os humildes de coração, aqueles que se humilham por Deus, e Deus certamente vai exaltar essas pessoas. Porque os humilhados, meu irmão, serão exaltados. Nem todos os humilhados serão exaltados. Atenção, os humilhados que hoje se humilham para Deus, mas estão sendo humilhados também por homens, esses serão exaltados. E os exaltados, que são aqueles que confiam em sua própria sabedoria,
são aqueles que não confiam em Deus como deveria confiar, confiam em suas habilidades e zombam da vida espiritual. Servem a Deus do jeito deles. Esses são os exaltados e vão morrer no deserto. Porque Canaã não foi feito para orgulhosos. Canaã não foi feito para acomodados. A promessa de Canaã não foi feita para filhos ingratos. Canaã foi feito para os humildes. Canaã é para aqueles que valorizam a comunhão com Deus acima de tudo e de todos. Então preste atenção. Israel sai do Egito, mas o Egito não saiu de Israel. 2,5 milhões de pessoas saíram do Egito. É absurdo, absurdamente, o número de israelitas que saíram do Egito, mas no meio do caminho, a quantidade absurda de israelenses, de hebreus, que morrem, olha, a quantidade é muito grande. Muita gente morreu, milhares e milhares de hebreus morreram no deserto. E isso aí é um tema para outro dia. Muitos morreram porque se apartaram do grupo, deixaram a proteção. Que proteção? Essa do versículo 21. E agora eu vou falar dos 5 segredos desse versículo. Estamos aqui acompanhando o livro de Êxodo no capítulo 13, agora versículo 21. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Por que Deus colocou a coluna de nuvens? A coluna de nuvens tinha 3 utilidades, vamos colocar assim. A primeira, proteger o povo do castigo do sol. Porque não é uma coluna. Muita gente pensa que Deus fez uma coluna pequena, só para guiar o povo. Não, meu irmão. A coluna, ela vinha do céu à terra. A coluna era tão grande que só a sua sombra cobria o povo. Preste atenção. A coluna de nuvem protegia o povo do calor do deserto. Eu falo dos raios solares, ok? E ao mesmo tempo seguia vamos colocar assim, GPS. O povo tinha que seguir aquela coluna de nuvem rumo a Canaã. O povo sabia que estava no caminho certo, pois seguiam aquela coluna. Essa mesma coluna de nuvem durante o dia, também, além do papel de guiar o povo e do papel de protegê-los do sol, também tinha um papel espiritual. Espiritual porque servia de aviso ao povo. Deus dizia, por meio daquela coluna, ei, eu estou aqui. Em nenhum momento, desde o momento que Israel saiu do Egito, aquela coluna se apartou deles. O tempo todo Israel estava vendo a coluna de nuvem durante o dia. A mesma coisa acontecia à noite. Essa coluna de nuvem se transformava em uma coluna de fogo à noite. Israel só acampava quando a coluna parava. Mas se a coluna continuasse se movimentando, Israel tinha que andar de dia e à noite. À noite, essa coluna se transformava em uma coluna de fogo, que também tinha a sua utilidade, pois o fogo aquecia todo o acampamento. Todo o acampamento de Israel também afastava as feras do deserto, os perigos do deserto. Essa coluna também guiava o povo, pois alumiava, como está escrito aqui, ó. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Um dos segredos é caminhar de dia e de noite, que simboliza caminhar de dia, dias de calmaria. Para Deus não há diferença. Quando você anda com Ele, a coluna vai estar com você nos dias mais calmos. Mesmo que você não esteja em perigo, ela vai estar ali. Porque fiel é a promessa de Deus. Deus é fiel. Deus não se afasta dos seus filhos. Espiritualmente falando, o dia é a hora em que o ser humano pode trabalhar, ok? E espiritualmente representa a luz de Deus. São aqueles que andam na presença de Deus, caminho de dia. Mas também simboliza dias de calmaria.
Há dois significados. O dia, na Bíblia, significa fisicamente o melhor horário para você trabalhar, ok? Imagine só, mesmo com essa luz inventada, criada pelos homens, se houver um apagão à noite, ninguém trabalha. Ninguém. Porque se de fato houver um apagão, olha, trevas invadem a terra. Mas de tal jeito que fica impossível alguém fazer alguma coisa. Ok? Então preste atenção. Espiritualmente, a noite também tem dois significados. Andar de noite significa andar nas trevas, longe de Deus. Mas Deus promete andar com aqueles que servem a Ele de dia e de noite. Ou seja, ainda que você passe por perigos, ainda que você passe por lutas, por dificuldades, por humilhações, a coluna de Deus nunca vai se afastar de você. E tudo que você tem que fazer é olhar para ela. Olhe para ela. Porque essa coluna hoje também está do nosso lado espiritualmente. O tempo todo nos guiando, nos protegendo dos perigos, nos livrando do mal e apontando para cada um de nós o caminho. Preste atenção, meu irmão, porque essa coluna, ela não é uma ideia humana. Essa coluna existe espiritualmente. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus. Ou seja, existe um anjo de Deus do teu lado aí agora, que sempre te acompanhou, que sempre esteve com você. Mas teve dias que esse anjo teve que se afastar. Mas não por escolha dele, por escolha sua, por escolha minha. Porque nós não estávamos buscando a Deus como deveria e nos acomodamos. Então, quando você se afasta da luz, o anjo é obrigado também a se afastar. E a única coisa que impede muita gente que hoje está afastada de Deus e sem a proteção desse anjo, o que impede muita gente de serem destruídas, vamos colocar assim, essas que se afastaram, chama-se misericórdia divina. É a misericórdia de Deus que vem impedindo que muita gente seja tocada pelo maligno, mesmo longe. Ok? Deus está esperando que essas pessoas se voltem para ela. Se voltem, para Ele. Deus quer levar ela a Canaã. Mas se ela continua no Egito, Deus não pode fazer nada por ela. O primeiro passo é você sair do Egito. Saia do Egito. E aí quando você decide sair do Egito, ou seja, você se volta para Deus e vive uma vida de comunhão com Deus, vem o deserto. É o preço. Vem o deserto. Pessoas que nunca perseguiram você vão te perseguir. Pessoas que sempre tiveram um afeto por você vão perseguir você. Situações vão acontecer. O mundo parece que se volta para você com ódio. O mundo passa a odiar você, porque você deu as costas para ele e se voltou para Deus. É o preço que pagamos. Mas não esqueça, mesmo com tudo isso acontecendo, a coluna vai estar ali, perto de você, de dia e de noite. Você não precisa temer a nada e a ninguém, porque a Bíblia diz que a coluna, o Senhor ia diante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Versículo 22 é extraordinário. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então por que muita gente morreu? Eram aqueles que viviam reclamando. Mesmo enxergando a coluna de nuvem, meus irmãos, acredite você se quiser, Israel murmurava, milhares de pessoas murmuravam toda hora contra Deus. Bastava faltar comida um dia e eles reclamavam. Bastava faltar água por um dia e eles reclamavam. O Senhor nos tirou do Egito para morrermos de sede aqui no deserto. Era melhor que tivéssemos ficado no Egito. Você sabe quem é que murmura contra Deus e vive lembrando do Egito? Aqueles que saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Tem muita gente que saiu do mundo, mas o mundo continua impregnado nela. Olha, a conversão, disse John Wesley, a conversão tira o cristão do mundo.
A santificação tira o mundo do cristão. Guarde isso. A conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. Porque nem sempre, pelo fato da pessoa ter saído do mundo, significa que o mundo saiu dela. Então ela precisa se libertar do Egito para que ela possa então adquirir essa herança chamada Canaã. Resumindo, para você ter uma vida abençoada, meu irmão, o único caminho é você abandonar o Egito. Abandone o Egito. Quando você murmura, você volta para o Egito. Quando você reclama, você está voltando para o Egito. Você está lembrando do Egito diante de Deus, como fazia Israel. Porque quando faltava comida, eles diziam: no Egito eu tinha comida, Senhor. Eles falavam para Moisés: Moisés, no Egito nós tínhamos comida, e aqui nós não temos. E Deus fica virado contra eles. Então, pessoal, não cometam os mesmos erros do povo de Israel. Não cometa os mesmos erros que aquele povo, de ficar reclamando. Quando você reclama, você se coloca no Egito espiritualmente. Quando você questiona Deus, você se coloca no Egito espiritualmente. Mas quando você adora Deus, você já se coloca espiritualmente dentro de Canaã. Ou seja, a bênção não chegou ainda, mas já é sua. Quando você louva a Deus, Deus já entrega em suas mãos a bênção. Presta atenção no conselho que eu vou dar para você. Se Deus já prometeu, você não tem que ficar pedindo. Adore a Deus. Aprenda com Davi. Seja um adorador de Deus. Ore mais. Acredite no ministério da oração. Hoje eu entendo porque que Jesus disse: orai sem cessar. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se você não ora com constância, se você não vive um ministério de oração, a sua carne logo faz você focar naquilo que não tem importância, que vai te colocar para baixo, que vai desanimar você. A sua carne vai fazer você olhar para os problemas. A sua carne vai fazer você olhar para as perseguições. Então ore, meu irmão. Acredita no ministério da oração. Acredita na comunhão com Deus. Essa tem sido a pregação da minha vida. Eu, Elias, eu acredito piamente, com a minha alma, com o meu coração, com a minha mente, com toda a minha vida, que um cristão que vive uma vida com Deus é abençoado de todas as formas. Não existe esquema, não precisa de esquema. É Deus quem cuida dele. A coluna está ali diante de nós todos os dias. A coluna nunca vai se apartar de nós, se estivermos ali, em uma só fé, em um só espírito, com um só coração, unidos com Deus. Esse é o segredo. Ser unido com Deus, ser um só com Deus, ter a mente de Cristo. Medite nas Sagradas Escrituras. Eu sei que você tem uma vida aí de correria, é o trabalho, é faculdade, é um monte de coisa que você tem que resolver. Ainda assim é possível você fazer tudo isso mesmo ali nos dias mais corriqueiros. É possível. Até em pensamento você pode estar conectado ao Deus vivo. Escolhas vão acontecer diariamente, vão se apresentar diante de você. O mal e o bem. Aquilo que não agrada a Deus e aquilo que agrada a Deus. E você vai decidir durante o dia que caminho tomar. Se você vai seguir a coluna de nuvem ou se você vai abandonar a coluna de nuvem e fazer seu próprio caminho no deserto. Então, eu dou um conselho para você. Fica com Deus, segue a coluna de nuvem. Não importa se o sol é terrível, não importa se está faltando comida, não importa se está faltando água, não importa se está faltando tantas coisas na tua vida, continue seguindo a coluna de nuvem, a coluna de fogo, porque Deus vai cuidar das tuas necessidades se você estiver com Ele. Essa é a mensagem que o Espírito Santo tocou no meu coração, que colocou em minha mente para que eu viesse aqui pelo Facebook compartilhar com vocês. Eu não sei se era para você que está me assistindo,
Se você já está em Canaã, eu tenho um outro conselho para você. O maior perigo para quem está em Canaã chama-se acomodação. Não pare de orar só porque você chegou em Canaã, meu irmão. Continue orando. Continue buscando a presença de Deus, porque se tem uma coisa que não tem limites, chama-se vida com Deus. A comunhão com Deus ela é ilimitada, ela não tem limites. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você tem ali, mais degraus você tem para subir. É assim. Mais forte você fica, mais ousado você fica, mais cheio da unção você fica. O que não pode é você se acomodar, porque Canaã é um perigo. Tem muita gente errando aí que está em Canaã. Tem muita gente errando que está em Canaã. Ela venceu o Egito, ela venceu o deserto, chegou em Canaã, ela parou, ela não ora mais, ela não busca mais, ela disse, já estou em Canaã. Lembre-se, você está correndo um grande perigo de voltar para o Egito se você se acomodar em Canaã. Então não pare de orar, não pare de buscar a Deus, continue acreditando que esse caminho de adoração, de vida com Deus, é o único caminho. E se você continuar fazendo isso, se você continuar investindo em Deus, Deus vai investir em você. Essa é a palavra de Deus para você, o conselho de Deus através da minha vida. Tá bom, gente? E eu queria agradecer a todos que assistiram até agora essa live. Peço carinhosamente que vocês compartilhem, por favor, essa mensagem. Você não vai estar compartilhando o Bispo Elias, a minha pessoa, não. Você vai estar compartilhando essa mensagem tão linda e edificante do Espírito Santo para aquelas pessoas que de repente estão no Egito e que precisam de orientação. Então faça a sua parte, evangelize por meio desse vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, tá bom? Tem também o meu canal, eu estou colocando todos esses vídeos lá no meu canal. Você pode também indicar o meu canal lá no YouTube, está assim, Bispo Elias Batista. Lá tem todos os vídeos e a pessoa ela pode assistir, né, em sequência, tá bom? Agradeço a todos que estão até agora e profetizo em nome do Deus de Israel, do meu Senhor Jesus Cristo, que bênçãos de Deus venham sobre vocês, que a força do Espírito Santo esteja com vocês. Profetizo que a presença de Deus, que essa coluna de fogo, essa coluna de nuvem, venha estar cada vez mais perto de você, livrando você dos perigos do deserto, protegendo vocês, alimentando vocês. Profetizo a vitória de cada um de vocês em nome de Jesus. Deus abençoe vocês e não esqueça, você que pode ajudar o nosso ministério. Por enquanto o meu ministério é online, tá bom, gente? Mas creio que Deus ele vai abrir uma porta, Deus vai levantar pessoas para investir nesse ministério. E eu digo uma coisa para vocês, e guarda o que o homem de Deus, o que o profeta de Deus está falando. Vai chegar dias em que Deus vai me dar a condição de ter um ministério de avivamento que vai se espalhar por todo o Brasil. Eu não tenho medo de falar isso. O Deus que eu sirvo vai entregar em minhas mãos esse ministério, igrejas serão abertas, e o único trabalho dessa igreja vai ser avivamento espiritual, santidade ao Deus vivo. Esse vai ser o trabalho desse ministério. O único trabalho vai ser esse. Essa igreja vai ser fundamentada, erguida em cima dessa pilastra chamada santidade ao Senhor. Escreve o que eu estou dizendo, anota a data, porque Deus vai levantar pessoas nesse país para abençoar esse ministério. Por enquanto ele é online, mas vocês vão ver a glória de Deus nesse ministério. Tá bom? Deus abençoe vocês. Eu deixei lá na postagem uma conta para aqueles que querem nos ajudar nas minhas viagens missionárias, porque não é fácil, gente. Não é fácil gastar com passagem. É muito bom levar esse avivamento, mas tem um custo. Então, se você puder ajudar, eu agradeço. Inclusive, se você permitir, eu vou citar o seu nome se você ajudar, entre em contato comigo, tá bom? Porque você entrando em contato comigo, eu gostaria de agradecer você aqui, online, para que Deus possa abençoar muito mais a sua vida. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que a paz, que excede todo o entendimento, que vem do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com cada um de vocês. Deus abençoe e até a próxima.